Olá, a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo de energia na alimentação superior àquela usada pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia, ou seja, a ingestão alimentar é maior do que o gasto energético correspondente. Olha, no Brasil atualmente, cerca de 56% dos adultos têm obesidade ou sobrepeso, segundo dados de uma pesquisa apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade deste ano. De acordo com estimativas mantidas, as tendências atuais, olha, daqui a 20 anos, 130 milhões de adultos brasileiros viverão com sobrepeso ou obesidade. Bom, muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade, né, Brasil, Andréia Pereira, doutora Andréia Pereira. Doutora, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, tá? Um prazer falar disso e a gente precisa falar disso, né? Só ver os números, mas, né? Sem dúvidas. Não, dos 130 milhões que eu já acabei de falar aqui na abertura, daqui a 20 anos, é demais. Nós temos um país com que hoje mais de 200 milhões, 220, 210, né, milhões de brasileiros. Imagina, 130 milhões, né, de adultos. Sim, é alarmante, né? Esse é um dado e infelizmente a obesidade tem crescido no mundo inteiro e aqui no Brasil isso tem crescido muito nos últimos anos. Então hoje 60% da população está com excesso de peso. Daqui 20 anos, o que vai ser 100% da população com excesso de peso? Porque nós estamos falando só de obesidade, mas se você falar do excesso de peso, né, nós vamos ter pelo menos 90% da população com excesso de peso. Isso é muito preocupante. Agora, exatamente, doutora, mas eu digo, quais seriam os fatores, né, que levam a isso, a essa quantidade de obesos no Brasil? A gente está falando só do Brasil, mas, por exemplo, Estados Unidos, né, que principalmente a questão da alimentação, né, influi muito. Aqui no Brasil, né, toda essa demanda de obesos, a gente pode, vamos dizer assim, não é culpar, mas diretamente não culpar. Mas por que essa incidência de obesidade nesse país aqui? Então, na verdade é um conjunto de fatores, né? O que a gente vê? A gente tem uma alimentação que deixou de ser uma alimentação saudável, né? Todas as pesquisas ultimamente têm mostrado que o brasileiro consome cada vez menos frutas, verduras e legumes, cozinha menos em casa, por isso que hoje os programas que mostram pessoas cozinhando fazem um enorme sucesso. E mesmo quem faz programas de culinária, o padrão do programa mudou, porque antigamente as pessoas ensinavam pratos que demoravam horas para ser feitos. Hoje você tem que ensinar as pessoas a cozinharem rápido, porque senão elas não vão cozinhar. Tem um dado em São Paulo que 70% da população de São Paulo toma o café fora de casa, o café da manhã. Então a gente come muito menos em casa, menos coisas saudáveis, mais coisas industrializadas, processadas, que têm mais caloria, mais gordura, né, mais açúcar. Então, se você tiver também a parte genética da obesidade, porque não é um fator único, juntando com um país que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o mais sedentário da América Latina, o nosso. Então, sedentarismo, alimentação muito calórica, tendência genética à obesidade e uma série de fatores, até as mudanças climáticas estão associadas também ao aumento de obesidade. Então, isso é uma fórmula muito complicada, né? Então, é o que a gente tem visto. Fora isso, faltam políticas públicas no país de prevenção à obesidade. Então, as pessoas não sabem o que é uma comida saudável, não sabem a importância de praticar atividade física, né? Então, tudo isso contribui para o aumento. Não só isso, como até a parte econômica. Sim. Né? Por exemplo, você quer uma alimentação mais saudável, você vai pagar caro, mas aí eu discordo um pouco de você, porque assim, tem como você ter menos condições financeiras e ter uma alimentação saudável, né? Mas as pessoas não sabem como fazer isso. Então, por exemplo, se eu for na feira mais no final, eu consigo preços melhores. Eu posso pedir para o feirante, por exemplo, talos, folhas para fazer uma salada, que é o que a pessoa pede para arrancar, e são extremamente nutritivas, então dá para você fazer substituições. Por isso que é importante, seria importante isso ser ensinado nas escolas, né, para a pessoa saber o que ela pode substituir. Agora, um grande fator, né, é o tempo. As pessoas trabalham cada vez mais, a correria, não conseguem, dia a né? dia. Então você tem que se organizar para conseguir comer uma comida feita em casa.
Então, não é fácil. Aliás, eu vi um dado aqui que nós somos o 5º país, né, no mundo em termos de obesos, né? Sim, a gente tem alguns pesquisadores, né, internacionais que falam que se nós continuarmos crescendo nessa proporção, nós nos tornaremos os primeiros do mundo em obesidade. Pelo né? amor de Deus. E, infelizmente, antes eu achava que isso não ia acontecer, mas hoje eu já não ficaria surpresa se isso acontecesse. Tá, a gente teve aí uma contribuição muito grande há uns anos atrás, 3 anos atrás, que foi a questão, né, da pandemia. Sim. Isso porque a pandemia as pessoas resultou ficaram... num aumento mas de não obesos? foi um aumento tão expressivo, né? A gente viu um aumento, porque as pessoas ficaram mais paradas, né? Mais sedentárias, mas era uma possibilidade de você cozinhar mais em casa, porque durante a pandemia não faltou comida em lugar nenhum do mundo, que era um medo que as pessoas tinham. A comida chegava na casa das pessoas. O problema é o que você pedia, né? Mas a gente teria mais tempo para cozinhar, mas isso é cultural. As pessoas não estão acostumadas a cozinhar, muitas pessoas pediam comida pronta ou compravam coisas já industrializadas, processadas, e não pediam, por exemplo, alimentos frescos, né, da feira, tudo que você poderia pedir. Então a gente precisa ter uma mudança aí na cultura mesmo. Na questão de cultura. Sim, sim. E um grande problema da pandemia é que pessoas que tratavam a obesidade pararam de tratar. Porque elas não iam mais nos centros, né, de saúde. É lógico, estava todo mundo com medo de pegar, né? E como a obesidade é uma doença crônica, o tratamento é para o resto da vida. Então... Uma doença crônica é ótimo. Mas é mesmo. Né? Isso é algo comprovado pela ciência. A partir do momento, né, que eu tenho a obesidade, eu não vou ter cura. Eu vou ter que controlar essa minha obesidade o resto da vida. Como o caso, por exemplo, quando a minha pressão começa a subir, eu tenho pressão alta, é para o resto da vida. O diabetes é para o resto da vida. É a mesma coisa, é igual. E alguns tipos de câncer são crônicos também. Então você vai ter que fazer um acompanhamento sempre. E nem todo mundo tem essa informação. E muitas pessoas, a hora que elas emagrecem, elas acham que estão curadas da obesidade, elas param de tratar e aí o que acontece? Elas engordam de novo. E uma outra coisa que eu queria saber, eu estava vendo, que a obesidade... muita gente não sabe, mas ela é uma doença, né? Porque muita gente acha que não é, que é uma... Uma questão de força de vontade, né? Mas é uma doença. É uma doença, né? A obesidade, ela tem características específicas. Então, muitas pessoas acham que você tem obesidade porque você come demais. Mas se você olhar ao seu redor, sempre tem alguém que come muito, às vezes até mais que você, e é magro. Então, não é só comer demais, não é só não fazer exercício. A pessoa tem uma tendência genética para isso, né? Ela tem uma série de fatores que vão levar à obesidade. Por exemplo, alguns medicamentos, como o corticoide, fazem aumentar o peso. Então, algumas pessoas que têm algum problema que precisam usar corticoide de uma forma crônica, pessoas que têm asma, algumas medicações de asma, alguns transtornos também mentais, de ansiedade e depressão, algumas medicações para isso também aumentam peso. Alguns tipos de câncer, quando você precisa, por exemplo, irradiar o cérebro, também fazem você aumentar o peso. O câncer de mama. Então são vários fatores que te levam. Sim, são muitos fatores. É uma doença multifatorial, por isso que ela é tão difícil de tratar. Que as pessoas acham que a pessoa, mas... fecha a boca, faz exercício e está resolvido. Não é. Não é só esse ditado. Não é. É só fechar a boca que você... Não. E isso frustra muito quem tem obesidade, né? Porque a pessoa fala, poxa, por que eu não consigo? Se é só isso, se é tão fácil, né? Não é fácil, tá? Perder peso para quem tem obesidade é muito difícil. E tem umas ilusões também, né? Eu fui fumante por um tempo, graças a Deus parei. Né? Graças ao meu bom Deus eu parei com isso. Mas ele associa muito o cigarro, né? Que diz, a pessoa que para de fumar, ela vai engordar. Ela engorda. Isso não existe, né? Não tem nada a ver. Não, isso não existe. É que você substitui, provavelmente, né? Porque às vezes a pessoa fuma em momentos de ansiedade. Algumas pessoas trocam... Ansiedade é uma isso, outra... a pessoa tem ansiedade, como ela não está fumando, ela acaba comendo. Mas isso não, se você for ver, não tem uma relação direta com o aumento de peso e parar de fumar. Até porque nós temos pessoas que fumam e têm obesidade. Pois é. Exatamente. Então não é uma relação direta, mas algumas pessoas falam, eu não paro de fumar que eu tenho medo de engordar. Mas não tem isso. Mas a ansiedade te leva... Ansiedade sim, mas é o que eu sempre falo, né? Se você acaba comendo para resolver algum problema de ansiedade ou de depressão, você precisa procurar ajuda.
Porque isso não, algo está errado, né? Algo não está normal. Aliás, falando em ajuda, eu queria que... Bom, primeiro, eu queria, doutora, que você explicasse para o nosso telespectador essa diferença, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando antes de começar o programa, exatamente sobre a tua profissão como nutróloga, né? E a gente tem o nutricionista. Eu queria que a senhora fizesse essa comparação, porque muita gente, né, não sabe ou não entende um pouco a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista. Então, assim, o que é importante, né? O nutrólogo é médico, então a gente faz a faculdade de medicina, depois a gente faz uma especialização em nutrição clínica. Então, o nutricionista, ele vai fazer uma faculdade só de nutrição. Os enfoques são diferentes. Então, o médico nutrólogo, ele pode prescrever remédios, pedir exames, ele trabalha muito em conjunto com o nutricionista, né, em várias doenças, mas o nutricionista, ele acaba sendo muito mais focado no cardápio, na parte do alimento, de como preparar, da caloria, né? Mas são profissionais que se complementam, mas o enfoque do médico e nutricionista é completamente diferente. No hospital, por exemplo, o médico nutrólogo faz prescrição da dieta pela sonda, dieta pela veia, que é parenteral. Mas não faz a prescrição de geralmente a dieta, né? Fica a dieta oral, né? Que é anormal, quem acaba ficando responsável é o nutricionista. A gente trata muito obesidade, né? Pacientes com câncer que estão desnutridos muitas vezes, mas a gente pode trabalhar em conjunto, sim. São profissões que se complementam. Vamos falar então um pouco do trabalho da ONG, né, Obesidade Brasil, da qual você é cofundadora, né? Temos a fundadora, que é a outra, a sua xará. Isso, a Andréa Levi, né? E o Carlos Schiavon. Então, eu trabalhei, né, por 11 anos no Sistema Único de Saúde, fazia parte do ambulatório de obesidade e cirurgia bariátrica da Unifesp. Quando eu saí desse ambulatório, eu percebi que as pessoas não tinham informações corretas sobre obesidade. E foi quando eu tive a ideia da ONG, e aí eu chamei a Andréa Levi e o Carlos Schiavon, né, que a gente fundasse essa ONG, e a ideia é trazer informação baseada em ciência, para as pessoas terem um conhecimento adequado do que é obesidade, e com isso você reduz o preconceito, porque se eu sei o que é obesidade, porque a obesidade, as pessoas sofrem muito preconceito por causa disso, né? A gente tem a gordofobia, tem uma série de coisas. Então, através do conhecimento, eu diminuo o preconceito também, e eu vou procurar ajuda, porque eu entendo que eu tenho uma doença e que tem como tratar, né? É uma ONG virtual, a gente tem nas nossas mídias digitais, então tem textos, tem vídeos, né? Então quem quiser mais informações consegue, e uma vez por ano aí a gente tem, junto com o Dia Internacional da Obesidade, a gente faz um evento onde os pacientes com obesidade são chamados a participar junto com profissionais de saúde, que é a Obesidade em Pauta, que a gente faz sempre aqui em São Paulo, em março. E como é que a ONG ela colabora com outras instituições, né? Por exemplo, de saúde também? Na verdade, assim, o que funciona? A gente tem algumas parcerias com outras instituições, com outras ONGs, né? Por exemplo, ONGs de câncer, que acabam, porque a obesidade tem uma relação aí com pelo menos 13 tipos de câncer, então isso é muito grave também. A gente tem visto aumento, né, do câncer no país, que está associado ao aumento da obesidade também. Né? E também palestras, as pessoas acabam indicando para os pacientes. Muitas vezes os pacientes não estão entendendo, o profissional de saúde às vezes tem uma linguagem muito técnica, né, e a pessoa não entende o que ele falou, mas na ONG a gente tem a linguagem voltada para pessoas que não são profissionais de saúde. Então às vezes o pessoal indica para, vai lá, vê um texto, vê se você entende melhor. E além disso, a gente tem o contato direto, que se as pessoas têm dúvidas, elas também podem mandar as dúvidas para a gente, que as dúvidas são respondidas. Os tipos de programas, né, as iniciativas que são desenvolvidas pela ONG Obesidade Brasil? A gente tem o evento, né, que eu falei, o Obesidade em Pauta, que é um evento que reúne tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes. Agora, no segundo semestre, nós temos o maior congresso sobre obesidade, que é o Obesity Week, que é nos Estados Unidos. Então, a gente faz a cobertura do congresso também para trazer as atualizações para as pessoas, né, como se a gente fizesse uma tradução da linguagem técnica para quem não é profissional de saúde, para entender as inovações, os lançamentos, novas técnicas, tudo para ajudar as pessoas. E eu acho que o Tira Dúvidas também é muito importante para essas pessoas. Quais os principais
doutora Andréia, os desafios enfrentados pela ONG Brasil? Porque a gente sabe que é uma organização não governamental, então quer dizer, tem... Sem fins lucrativos. Exatamente. Então, acho que um dos maiores desafios que nós temos é o preconceito. Então, por exemplo, né, para nós podermos fazer os projetos, né, eu preciso de patrocinadores. E muitas vezes o patrocinador fala, eu não quero ter o meu nome associado à obesidade. Né, porque a pessoa com obesidade, ela é considerada uma pessoa... isso as pesquisas científicas mostram, né? As pessoas acham que é uma pessoa menos inteligente, menos aciada, que não consegue ser disciplinada, que não vai ter sucesso, né? Isso dificulta muito a pessoa até conseguir emprego, né? Porque isso não tem base científica nenhuma, né? Mas assim, as crianças são vistas dessa forma, então isso vai gerando cada vez mais... que essa pessoa se isole, né? Porque ela vai se sentindo cada vez pior, ela não busca a ajuda e muitos profissionais de saúde também têm preconceito com os pacientes com obesidade e eles são maltratados, aí você não quer voltar, né, para buscar ajuda. Então isso acaba gerando uma série de problemas. Então a nossa maior dificuldade é realmente conseguir parceiros que nos ajudem nos projetos. Eu trabalho também com câncer, né, há 12 anos. Então, eu lembro que quando a gente teve a ideia da ONG, muitas pessoas me falavam, monta uma ONG de câncer, ninguém vai querer ajudar uma ONG de obesidade. Gente... Porque falar assim, não, mas essas pessoas com obesidade, elas não têm força de vontade, a gente ouve muito isso. Falei, não, ONGs de câncer nós temos várias, é uma causa super justa, super nobre, mas em obesidade a gente, por exemplo... Mas ela não é obesa porque ela quer. Nós somos, né, a primeira ONG da América Latina de pacientes com obesidade. Então, para mostrar o quanto é difícil, as pessoas não querem realmente associar marcas à obesidade. Isso é muito triste. É verdade. Vamos voltar um pouco a falar da questão da obesidade, como já que o Schiavon não está aqui hoje, mas eu sei que você, né, tem todas as condições para estar respondendo as perguntas aqui. Vamos voltar à questão da bariátrica, né? Por que muita gente que faz essa cirurgia... Porque você vai para uma cirurgia, né, doutora, para fazer uma coisa que vai te propiciar uma coisa melhor, uma situação melhor, né? Sim. No caso, emagrecer, tudo. E por que muita gente volta, né, a engordar, muitas vezes, depois de uma cirurgia bariátrica? Por isso que eu te falei, a obesidade é uma doença crônica. Então, a cirurgia bariátrica, ela é um controle, ela te ajuda a controlar teu peso, a perder peso. Mas você também precisa... Você precisa fazer o acompanhamento sempre. Então, da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, pressão alta, eu tenho que voltar no médico todo ano para ver se a minha pressão está boa, né? Às vezes eu tenho que ajustar o remédio. Se eu parar o remédio, o que acontece com a minha pressão? Ela sobe. Então, eu posso fazer a cirurgia bariátrica, ela é uma estratégia excelente para perda de peso, para controle da perda de peso, mas ela não é suficiente. Porque a obesidade ela tem várias causas, então eu preciso acompanhar esse paciente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista nutricional, ele precisa praticar atividade física. Muitas vezes a cirurgia faz com que você perca peso nos primeiros 2 anos, depois de 2 anos muda a absorção desse trato gastrointestinal, ele começa a absorver mais, que é quando a gente começa a ver muitas vezes a pessoa ganhar peso. Né? E aí eu tenho que entrar com remédios para controlar essa obesidade, por isso que é um acompanhamento constante. Porque eu já ouvi muito isso. Sim, muitas pessoas falam isso, mas muita gente vai para a cirurgia achando que vai ser a cura, e não é. Você tem quantos tipos de bariátrica? Você tem 2? Olha, você tem a gente tem pelo menos os mais bypass, feitos, né? A gente tem o sleeve, que é uma técnica que mexe só no estômago. A gente tem o bypass gástrico, que é o mais feito no Brasil, que você mexe com o estômago e com o intestino. E a gente tem também o duodenal switch. Tem outros tipos, mas essas são as mais feitas. Mas tem alguma diferença para uma ser mais indicada do que a outra? Tem. Isso você tem que fazer uma avaliação. Por exemplo, o sleeve é uma cirurgia que vai mexer só no estômago. Então, ela propicia uma perda de peso menor do que um bypass gástrico. E a duodenal switch, você acaba mexendo ainda mais no intestino. Então, eu vou ter uma perda maior de peso. Tá? Mas, por exemplo, tanto o duodenal switch quanto o bypass gástrico são muito boas para quem tem diabetes, porque você tem uma remissão do diabetes. No sleeve, nem sempre você vai ter essa remissão. Então, esse paciente precisa ser avaliado, ver se ele tem indicação para cirurgia bariátrica e qual tipo que ele vai fazer.
Isso é essencial. E aí, por exemplo, quando eu tenho bypass gástrico e o duodenal switch, que eu mexi no intestino também, eu posso ter deficiências nutricionais, né? Que é uma coisa muito da minha área, né? Porque eu diminuo a absorção de alguns nutrientes. Então, eu preciso acompanhar para essa pessoa não ter nenhum problema com essas deficiências. Tem essa que eu até te dei um exemplo aqui antes da gente começar, mas aqui reduz até 50 milímetros, que é aquele copinho de 50 café. ml. Mas eles falam, já ouvi falar, que de uma maneira ou de outra volta, mas no máximo chega até 250 ml. O estômago pode dilatar É uma pouco. proporção isso? Mas é assim, mas não dá para saber, geralmente não aumenta tanto, tá? Depende muito se o cirurgião diminuiu mais ou menos esse estômago, mas a diferença que faz com que as pessoas acabem ganhando peso é porque como você mexe no intestino, né, você diminui o estômago e você sobe uma parte do intestino. Essa parte que subiu, ela não estava acostumada a receber o alimento de uma forma tão próxima ao normal, né? Ela acabava recebendo esse alimento mais triturado. Então, ela passa a receber um alimento que ela não estava acostumada. Então, a absorção é diferente. Aproximadamente depois de 2 anos, ela acostuma a absorver esse alimento, que é quando geralmente você começa a absorver melhor e quando começa a ganhar peso. Doutora, quais são as doenças mais, vamos falar comuns, a gente não, que pode acarretar devido à obesidade? A obesidade leva a uma série de doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, são várias. É muito comum, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, o aumento do colesterol, acúmulo de gordura no fígado, o câncer. Tá? Você tem uma enxaqueca específica da obesidade, você pode ter também problemas pulmonares associados à obesidade, problemas de articulação e ossos, né? Porque você tem muitas vezes a sobrecarga do peso no joelho, nos tornozelos, no ombro. Né? Então tem uma série de coisas, até a gota está associada à obesidade. Depressão também está associada à obesidade. Então são muitas doenças que a obesidade pode se associar. Vamos falar numa que me preocupa muito, que é o diabetes. Né? A gente sabe que a pessoa obesa, ela tem muito mais propensão de desenvolver o diabetes do que uma pessoa que não, né? Sim. Normal, que não seja, não vou falar de normal, mas que não seja obesa. Uma pessoa que tem um peso, um peso ou mais menor do que uma pessoa que tem obesidade. Tudo por causa do quê? Da gordura? Então, quando eu tenho o índice de massa corporal acima de 30, que é uma das características da obesidade, eu vou ter uma produção aumentada de certas substâncias e também a insulina começa a ficar resistente. Né? O que significa isso? Ela não funciona tão bem como ela funcionava antes. A insulina é o hormônio que faz a absorção do açúcar no sangue. Né? Então, se ela não está funcionando tão bem, eu começo a ter excesso de açúcar no sangue. Eu sempre brinco com os meus pacientes que excesso de açúcar em excesso no sangue é que nem gente à toa, começa a fazer coisa que não deve. Então ele começa a grudar nos órgãos, né? Esse é o grande problema do diabetes, por isso que eu preciso ter esse controle do açúcar no sangue. Então a obesidade leva essa resistência à insulina e é associada ao diabetes tipo 2. Então, isso é bom de saber, eu queria que a senhora até me fale, porque a gente tem a adquirida, né? A diabetes tipo 1, tipo 1 geralmente você nasce com ela, né? Ou ela aparece logo no início, são pessoas completamente diferentes, que elas não produzem insulina, elas não têm insulina. Então elas têm que tomar insulina, geralmente são indivíduos muito magros, né? Porque eles têm uma dificuldade de ganhar peso. No caso do diabetes tipo 2, ela aparece depois, quando você está mais velho, né? Geralmente, mas ela pode estar associada à obesidade também. E aí eu tenho Mas também não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho, por exemplo, pacientes que têm mais de 200 quilos e que não têm diabetes. Não tem nada. Mas sempre você tem um grau de resistência à insulina. Mas o diabetes também é muito parecido com a obesidade. Você tem que ter uma tendência genética para você ter. A mulher, às vezes, pós-menopausa, ela tem uma tendência maior o diabetes, pessoas que estão acima dos 60 anos, mas se você tem a obesidade mais cedo, é como se você puxasse isso para antes. Então, uma coisa que ia acontecer quando você fosse mais velha, acaba acontecendo antes. E um dos tratamentos do diabetes é perder peso. É muito importante, porque senão você não controla esse açúcar no sangue. Então, perder peso, você tem obesidade e diabetes, você tem que controlar seu peso também, para você ter uma melhor resposta, um melhor controle do diabetes. E os fatores de risco, doutora, do diabetes? Se você adquire diabetes, quais são os fatores
Então, um grande fator de risco é o aumento do peso, né? A obesidade que a gente tem, a idade, né? A tendência genética também, né? Então você tem uma tendência a ter diabetes. Fora isso, às vezes algum uso de alguma medicação que pode subir um pouco a glicemia, o corticoide faz subir isso, se você tiver tendência pode acontecer, ou algum distúrbio do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então também você pode ter, se você, por exemplo, tiver que operar seu pâncreas, alguma coisa assim, você pode ter uma alteração aí da produção de insulina. E como é que a dieta, no caso, e a nutrição, elas afetam, no caso, aí, o controle do diabetes, por exemplo? Então, o diabetes, né, muito semelhante da obesidade, é importante você ter o tratamento medicamentoso, você ter o controle do consumo do carboidrato, né, porque se a pessoa usa o remédio e ela acaba consumindo muito carboidrato, não só o doce, tá? Se ela comer muito pão, se ela comer muita gordura, isso também, muito arroz, muito macarrão, tudo isso acaba influindo. E eu preciso também ter a prática de atividade física. Tá? A prática de atividade física, ela faz com que eu consiga absorver o açúcar do sangue sem precisar da insulina. Mas isso eu tenho que fazer atividade física regular. Por isso que a gente pega tanto no pé dos diabéticos que eles precisam fazer de preferência atividade aeróbica, porque aí eu consigo absorver esse açúcar no sangue e eu reduzo. Se a pessoa só toma o remédio, não faz a parte nutricional e não faz exercício, o que começa a acontecer? Ela não controla de forma adequada esse açúcar no sangue. E aí, o que o médico faz? Vai aumentando cada vez mais o remédio, né? Porque não tem o que fazer, você vai subindo, você precisa... E aí a pessoa começa a tomar vários remédios, até chegar, às vezes, na insulina. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você não fizer a dieta e não fizer o exercício, não tem outro jeito. Você vai tomar cada vez mais remédio, só que isso é ruim, porque isso mostra que você não está... que você não está controlando, né, o diabetes de forma adequada. Do mesmo modo, se você não perde peso, se você tem obesidade, também é muito difícil controlar esse diabetes. Então, quando a pessoa começa a perder peso, faz a dieta adequada, faz exercício, muitas vezes ela fica com um remédio só, uma quantidade baixa. Ela consegue controlar muito melhor esse diabetes. Nós tivemos um caso aqui, não vou citar nomes, né? Mas aqui mesmo, na Assembleia, de uma pessoa que chegou a um ponto da glicose dela não conseguir estar marcada no próprio aparelho. Então, isso é muito grave. Quer dizer, isso né? ultrapassou, quando ele foi para o ambulatório aqui, essa pessoa... O médico falou que já estava acima, provavelmente mais de 600, eu não sei uma coisa. Eu falei, meu Deus, o que pode acarretar numa situação dessa? Isso é um diabetes mal controlado. O que vai acontecer? Infarto? Então, aí é o que eu falei, né? O açúcar começa a grudar nos órgãos. Então, você pode ter uma insuficiência renal e ir para uma diálise. Você pode começar a ter obstrução dos teus vasos, ter um infarto, ter um derrame. A gente ouve às vezes, meu avô era diabético, ele perdeu o pé. Por que isso acontece? Porque os vasos começam a ficar obstruídos, não chega sangue ali no pé, você vai ter que amputar esse pé, né? Você pode ter problemas no fígado, né? Problemas de várias ordens aí, né? Mas o risco cardiovascular é muito grande. Então, não é incomum uma pessoa infartar, por exemplo, chega no hospital e fala, nossa, o meu açúcar no sangue estava acima de 400, eu não sabia que eu era diabético. Minha pressão estava muito alta. E é uma doença silenciosa, né? Porque a pessoa não sente nada, né? Ela vai sentir quando ela tiver as complicações. Eu tinha uma paciente minha que ela... O que ela fazia? Ela comia super direitinho durante a semana, só que no final de semana ela se empanturrava de doce. Extrapolava. Isso, aí eu falava para ela, quer dizer que seu diabetes sexta-feira vai embora e volta na segunda. E aí eu expliquei tudo isso para ela, porque a gente tem, inclusive, né, problemas oculares, da pessoa perder a visão. Perder a visão, exatamente. E essa eu queria te perguntar isso. E essa paciente sumiu. Ela voltou depois de 2 anos e ela falava assim para mim, sabe, doutor, eu pensei tanto na senhora nos últimos meses. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu perdi meu rim, eu estou na diálise agora. E a senhora me avisou várias vezes que se eu não controlasse o meu diabetes direitinho, isso poderia acontecer. Isso às vezes essas complicações levam 10 anos. Então a pessoa acha que está tudo bem, mas aí depois que isso aconteceu, é muito difícil você tratar, né? Então o ideal realmente é prevenir. E quais são, doutora, as recomendações, no caso, para monitorar, né, você conseguir monitorar os níveis de açúcar no sangue? Olha, o principal é você fazer pelo menos um exame regular de sangue todo ano. Né? Então, hoje muitas empresas meio que obrigam, né, os funcionários a fazerem um check-up, então isso ajuda bastante. Qualquer UBS,
faz medida de glicemia, você pode fazer até na ponta do dedo. Agora eles estão testando aparelhos que nem precisam furar, nem precisam do sangue para medir. Eu já ouvi isso. Né? Então, assim, a tecnologia vai ajudar bastante. Celular, que vai começar a fazer isso, né? Você faz... Então, sempre... Não, já faz, você põe o celular aqui, você usa o... Não é aquele esse? aparelho, mas aí você já usa para o diabético, né? Quem já tem diabetes já faz esse controle da glicemia. Isso. Então, tem vários jeitos. Agora, é importante, deu alto, você precisa continuar seu acompanhamento. A pessoa fala assim, não, esse dia eu estava nervoso, esse dia eu estava não sei o quê. Então, se deu alto, eu preciso medir de novo e ver se realmente foi algo aleatório. Né? Então, o exame de sangue é fundamental para você fazer esse diagnóstico. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico de diabetes, aí eu preciso fazer outras, né? Preciso monitorar meu olho, eu preciso ver se os meus vasos estão legais, o meu rim, aí a gente precisa acompanhar. E o uso da insulina, doutora? Como é que ele é gerenciado em pacientes, por exemplo, com diabetes 1? Então, o diabetes 1 você tem que usar insulina. Você tem que usar insulina de qualquer jeito. E aí não tem para onde? Não, o diabetes tipo 1 a pessoa não produz. Você tem que estar aplicando aqui mesmo, aqui tem pessoas que aplicam totalmente diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 não necessariamente eu preciso de insulina. Não precisa. Não, essa pessoa daqui, eu dei exemplo aqui que aconteceu, ele é tipo 2, não é ele tomava um remédio. Sim. Só que eu não sei se não... Pode ser também que o remédio que a pessoa está tomando possa não estar fazendo mais efeito, doutora? Mas aí que tá, se o remédio não está fazendo efeito... Ou sem saber, mas como é que você vai também? Então, mas aí se você faz o acompanhamento e continua subindo, ou você vai acrescentar mais remédios, mas a gente ou aumentar a dose, por exemplo. Aumentar a dose e assim, você tem que ver se a pessoa está com essa dieta, esse exercício em dia. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele veio, o endócrino me encaminhou porque não conseguia controlar o diabetes dele. E aí eu comecei a conversar sobre a dieta dele, ele chupava 24 laranjas no dia. A laranja tem um teor de açúcar alto. Sim. 24 laranjas é muito. Gente. Né? E aí ele achou que porque era fruta ele podia exagerar. Aí eu até falei para o endócrino, agora eu descobri porque que você não controla o diabetes dele. Né? A gente precisa reduzir essa quantidade. Então não é só tomar o remédio, eu preciso ter toda a outra parte que é muito difícil. Porque eu tomar o remédio, você vai lá e toma o comprimido. Agora, você mudar teu hábito alimentar, você fazer exercício, não é fácil. Esse é o problema. Esse é o problema. E eu preciso disso para o tratamento do diabetes. Isso faz parte do tratamento. Como faz parte do tratamento de obesidade também. Né? Então, assim, não é só usar um remédio, não é só fazer a cirurgia, né? Eu preciso ter um acompanhamento multiprofissional. E eu preciso mudar meu hábito de vida. Isso é muito difícil. Não, e você também, né, ser educado para isso, você se educar para isso. E eu acho você seguir ali, não é? Porque... E você precisa ter essa informação dada pelo profissional de saúde. Porque às vezes a pessoa não falou isso para você, você não sabe. Né? Então é importante a gente informar isso, que é uma doença crônica, que a pessoa precisa mudar hábito de vida, para ela entender o porquê que ela está fazendo esse tratamento. Você falava isso para essa paciente, você citou agora, então, você não adiantou, no final de semana ela extrapolava. Então, mas você vê como, se eu nem tivesse falado, imagina. Né? Então, é importante. Ela estava morta hoje, eu estou falando, mas ela estava morta. Não, mas porque é difícil mudar o mesmo hábito. Mesmo a pessoa falando, é difícil. E aí você não sente nada, então você fala, imagina, eu posso, né, continuar comendo que não vai acontecer nada. A senhora, né? Você, senhora, estava falando aqui, no começo aqui eu falei da questão, né, da economia, tudo de falar. Como é que você falou aqui para mim? Não, mas não é assim, as pessoas podem sim ter uma alimentação saudável, com pouco dinheiro, com pouco... Sim. Mas não é difícil acontecer isso, não é. Porque hoje você vai em você entra no supermercado hoje para fazer compras, né? É um absurdo, tá tudo caro, tudo é... Né? As pessoas têm menos ainda condições, muitas vezes, de chegar a comprar esses próprios alimentos que são, né, não são eu acho que apropriados para a pessoa, para você manter uma dieta. Imagina os alimentos que você tem que consumir para uma dieta, para uma... Então, mas assim, eu acho que aí a gente precisa muito do apoio do governo. É isso, né? Que eu queria entrar exatamente nisso. Porque, por exemplo, não tem cabimento num país como o nosso, que a gente tem fruta... O que a gente pode fazer aqui? Políticas públicas podem ajudar? Então, eu tenho fruta o ano inteiro, várias frutas, um suco de fruta natural ser mais caro do que um refrigerante, por exemplo. Isso não pode acontecer. Porque aí é uma questão econômica. Se eu vou tomar um suco de fruta natural, por exemplo, na padaria,
e eu tenho um refrigerante que eu compro 2 litros, que é muito mais barato do que um copo de suco, e eu não tenho, né, eu tenho pouco dinheiro, o que eu vou escolher? Então, eu preciso ter uma ajuda também do governo, né? Isso é importante. Eu preciso ensinar essa pessoa como que eu faço uma alimentação saudável com pouco dinheiro. A minha cesta básica precisa ser uma cesta saudável. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, né? Eles, num dos estados, eles acabaram deixando as bebidas açucaradas industrializadas mais caras, né? Que tudo. Eles colocaram uma taxa maior. Maior do que... Né? E aí, o que aumentou o consumo no supermercado? O que as pessoas começaram a comprar mais? Água. Água. Então, quer dizer, as pessoas não tomavam água, mas tomavam bebida açucarada, que é muito mais calórica, que a pessoa vai engordar mais. Só que aí você deixava de tomar água. Aqui no Brasil, a gente consegue água, né? Você tem num filtro, você tem água, não é caro. Então, assim, tem coisas que eu posso substituir, mas as pessoas precisam aprender, né? E o que é, entender com o que é um rótulo, saber o que tem algum alimento que não é tão saudável. Então, tudo isso também faz parte da educação. Então, é importante. Então, a gente precisava ter realmente um subsídio do alimento fresco ser muito mais barato, né? E o alimento que é calórico, industrializado, ultraprocessado, ser mais caro, porque senão eu não consigo fechar essa conta. O problema, né, doutora, é a diferença, essa questão do poder, né, de compra, de coisa das pessoas. A diferença é muito grande, principalmente aqui no Brasil. Eu posso adaptar, mas, por exemplo, eu posso pegar comunidades e fazer uma horta comunitária, né? Então, assim, mas isso eu preciso ter uma ajuda, né? Eu preciso ter a educação também. Então, tem essa possibilidade. Eu posso trocar uma carne mais cara por uma carne mais barata, por um ovo, por exemplo, e ter um valor nutricional de uma boa proteína, né? É isso, mas muitas vezes as pessoas não sabem isso. E outra coisa que eu queria abordar com a senhora agora, voltando até a questão do diabetes, no caso, as medidas preventivas, doutora, mais eficazes no caso aí para poder evitar, né, o desenvolvimento, pelo menos do diabetes tipo 2, que eu estou falando. O diabetes tipo 1 não tem como você... Não, é insulina, vai ter que tomar... A pessoa nasce com isso, né? Então, assim, acho que as medidas preventivas para o diabetes tipo 2 são muito parecidas com as medidas preventivas para a obesidade. Então, realmente, tem famílias que têm uma tendência ao diabetes, têm uma tendência à obesidade, então eu preciso ter uma alimentação saudável, eu preciso praticar atividade física, né? Isso já ajuda muito. A partir do momento, se eu começar a ganhar peso já na infância, eu vou ter uma chance muito maior de ser um adulto com obesidade. E aí eu tenho uma chance maior de ter diabetes. Então, tudo isso está associado, são mudanças de hábito de vida. E a partir do momento que eu começar a ganhar um pouquinho de peso, já procurar ajuda. Né? Procurar realmente um centro especializado em obesidade, né, em diabetes, porque aí eu vou ter uma orientação muito melhor. Em termos de educação, qual é o papel da educação? E também, claro, do apoio social. Eu acho que a educação é fundamental, né, de você entender o que é um alimento saudável. Às vezes as pessoas não entendem. É interessante isso, né? Hoje, algumas escolas têm a parte nutricional, né? E o filho chega em casa explicando para os pais, ele é um multiplicador, né? Ele explica, vai ter lá, sei lá, um refrigerante na mesa. Ele fala, você sabia que isso não é saudável? Vamos tentar ir na feira comprar alguma coisa? Vamos tentar... Então, assim, entender, né, por que tem a educação física na escola, né, qual que é a importância, e os pais também precisam incentivar isso, né, então eu acho que é um conjunto. Vamos voltar a falar da ONG, Obesidade Brasil. Como é que é utilizado, como é que vocês utilizam a rede social, internet, enfim, para poder ter um alcance, né, e uma eficácia melhor? Ou maior, né? Eu acho que hoje, assim, a rede social, a internet, ela é fundamental para você conseguir alcançar muitas pessoas, né? Uma democratização da informação. Hoje, qualquer um com um celular consegue acessar. Consegue. Né? O que é importante é que você consiga acesso a informações de qualidade, a informações que realmente te tragam um benefício, né? Porque a gente tem também informações ruins. Então, hoje a ONG tem todas as mídias. Então, a gente tem o site, que é o www.obesidadebrasil.com.br. É bom para o telespectador saber, né? Para poder entrar, para poder ter ajuda. E numa tanto situação como essa. Facebook, YouTube, Instagram, né? Também é só entrar
procurar Instituto Obesidade Brasil, que também é super acessível. E nós temos vários textos, vários vídeos que a pessoa vai entender o que está acontecendo sobre obesidade, sobre tratamento, sobre alimentação, sobre cirurgia bariátrica, associação com diabetes, associação com depressão, muitas vezes, a importância do acompanhamento psicológico. Então, a pessoa pode acessar tudo isso e ter mais informações. Uma outra coisa que no site nós temos, que eu acho que é muito importante, é um mapa do Brasil com todos os centros gratuitos de atendimento, tanto a obesidade quanto a cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, se eu morar em Pernambuco, eu consigo acessar lá no site, em Pernambuco, quais são os centros que eu posso procurar atendimento. Gratuito. Então, isso é importante, porque às vezes a pessoa não sabe onde ir. É verdade. E o que você pediria, assim, eu digo, não é pedir, mas pelo menos fazer com que as pessoas entendam, porque como é uma ONG, vocês precisam, né, de financiamento, enfim, para poder ajudar as pessoas, né? Quer dizer, um ajudando ao outro. Sim, sim. Quais seriam, a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa, eu queria que você falasse, ou desse uma mensagem, né? Falasse o que você precisaria para melhorar ainda mais o trabalho da ONG Obesidade Brasil. Eu acho que o que nós precisamos é que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença crônica, não é culpa da pessoa. Isso é muito importante. Eles são muito culpabilizados, falar, não, a culpa é sua, você que não se cuida. Então, entender que realmente é uma doença, que essas pessoas precisam de ajuda, que hoje nós temos cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade no Brasil. Então, assim, elas precisam de informação, elas precisam de pessoas que se preocupem com elas, de centro de atendimento. Então, é uma grande ajuda para essas pessoas. E você realmente, se você já entender que não é culpa da pessoa, isso reduzir seu preconceito, para você associar a sua marca ou a sua empresa a essa causa, eu acho que já ajuda muito. E se bobear, segundo eu fiz a abertura do programa aqui, se continuar do jeito que está, daqui a 20 anos vai chegar a 150 milhões, gente, de obesos. Exatamente. Preocupante. É muita coisa. É muita coisa. Olha, doutora, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Esquiavon, estava esperando o Esquiavon não veio. O Esquiavon, inclusive, também é um outro, é co-fundador também, sim. Presidente lá, co-fundador também da ele é nosso atual presidente. Atual presidente, né? Mas ele teve... ele é cirurgião, ele teve uma intercorrência, né? Não é cirurgião problema de médico, né? Na médica, assim, tem não isso, tem. Mas é que nem a gente, como jornalista, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Exatamente. Não adianta. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente que agradece essas explicações todas que você deu aqui para o nosso telespectador. Obrigado e até uma próxima vez. Até uma próxima, obrigada. Com certeza. Gente, o Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.